Quem tá entrando agora, a outra live deu uma rateada, mas botei um 4G aqui, vamos ver se vai rolar. Não sei se é a minha internet, que se trata isso, mas acontece. A gente tava falando com o Arthur de Faria, músico, instrumentista, compositor, falando sobre... A gente parou no bugio, né? Boa noite, Renan. Boa noite a todo mundo que tá por aí. Botei um 4G na minha também. Vamos ver então. Arthur, obrigado e desculpa, tá? Mas acontece, né? Imagina. Coisas que acontecem. Acontece. Isso aí. Espero que o 4G também aguente por aqui. Arthur, a gente encerrou antes falando sobre o bugio, né? Falando sobre os ritmos e tu citou o bugio, que é originalmente gaúcho. E tu tocou, tu fez uma palhinha e a gente não conseguiu ouvir. Tu poderia repetir? Pra Ah, gente ler? tá. Não, eu não toquei um bugio, eu toquei Ah, tá. uma chacareira, uma coisa assim, que é essa coisa dos ritmos do prata, tipo. Que é essa coisa dos ritmos. Que um carioca ouve isso, por exemplo, alguém que nunca ouviu isso, não consegue entender onde é que está o pulso do negócio, Sim, né? Porque é uma música que é que tu pode bater, outro pode bater. Só que tu vai para uma plateia argentina, por exemplo, ou Uruguai, e os caras estão tocando isso, e aí tu vê as pessoas tocando. Negócio super complexo e que ninguém pensa que é complexo porque é uma coisa da natureza deles, né? sim. Chacareira trunca, o cara tá perguntando. A chacareira trunca, então, é o bebop do chacareira, o próprio inferno, porque daí, além do complexidade rítmica, troca os acordes em outros lugares que não são os óbvios. E para nós é uma coisa que a gente sai tocando, assim, né? Quer dizer, quem já ouviu isso, quem está acostumado a ouvir isso e tal. Assim como o candombe, né? A música dos uruguaios, que agora, nos últimos 10 anos, tem vindo muito para cá, para o Rio Grande do Sul. Muita gente da gurizada, assim, gente de menos de 30 anos, se dedicando a estudar candombe, a tocar direito, a compor candombe e tal. Que é um ritmo dos negros de Montevidéu, que também é bastante complexo e para os brasileiros, especialmente, é bastante complexo por causa de um tipo de subdivisão que não é natural para nós e que é natural para eles. Enfim, essas coisas que são da comarca. Um amigo paulista que morou um tempo em Porto Alegre, ele dizia que eram os Estados Livres do Pampa, né? Os ELP. Não é, ELP não era Emerson Lake Palmer, era os Estados Livres do Pampa. Ele dizia que era essa Não coisa tem nenhum da disco ainda linguagem. com esse nome? Hã? Não saiu nenhum disco ainda com esse nome? Não saiu nenhum disco ainda com esse nome, mas que tem essa conexão, né? Mas eu acho que a grande vantagem de. Aliás, eu acho que a única vantagem de ser gaúcho é o fato da gente estar equidistante do centro do país, de três países, né? Do Uruguai, da Argentina e do Brasil, né? São Paulo fica a mesma distância que Buenos Aires. Então, esse fato da gente. Inclusive, são as duas cidades onde eu mais trabalho. Às vezes, geralmente, se eu for pensar, talvez mais do que em Porto Alegre, inclusive. E é isso, a gente tem muito essa coisa de estar no meio dessas coisas, então conseguir se organizar e se articular com essas culturas tão grandes. Se tu pensar em literatura, cara, pelo amor de Deus, né? Toda a literatura uruguaia, a literatura argentina e a literatura brasileira já é assunto para uma vida inteira, né? Viu, Arthur? E agora que tu tocou nesse assunto, o Renan também comentou sobre... O Renan que foi o que falou sobre a chacareira trunca. E o Renan tinha Uhum. feito uma pergunta ali que eu acabei tirando da frente ali, porque não sei se estava atrapalhando ou não. Não estou muito ligado como é que funciona essas partes aí. Não, não Renan, me atrapalha, eu só não consigo ler. É bom que mas tu eu vá acho que lendo. talvez quem está assistindo pode ficar muito grande na frente, né? Não sei, porque a gente está Ah, em entendi. transversal, né?
Uhum. E o Renan, deixa eu ver se eu acertei, cara. Se eu lembro dela. Ele perguntou como é que tu começou a fazer letra, como é que tu começou como letrista, e se foi por conta da literatura, né? E o que a literatura traz para ti também em relação a isso. Boa pergunta. Ó, o pessoal de Gravataí em peso aí. Um filho de um amigo, o Stanis, e a Um Mônica, minha abração, amiga de obrigado, infância. obrigado. Cara, é curioso esse negócio, porque assim, ah, a minha profissão é escrever música sob encomenda, né? Então, assim, a coisa de fazer música, se o cara me pedir, como me pediu agora há pouco, ano passado, final do ano passado, aconteceu um. Cara, tu tem 45 minutos para compor um Requiem em latim. Pega o texto do Requiem e sai o Requiem em 45 minutos. Mas se me pedir, cara, vai lá e escreve uma letra, aí não sai. Porque a letra eu preciso de inspiração. A música eu não preciso mais de inspiração. Assim, claro que se tem a inspiração, ela sai melhor. Mas ela sai de qualquer jeito. É que nem pedir para um cara levantar uma parede, enfim. Agora, a letra é um negócio que eu preciso ter uma ideia. Eu tenho 350 músicas, eu devo ter umas 50 letras, se tanto. É muito mais fácil para mim musicar um texto de outra pessoa. E mesmo quando eu faço música com letra, eu faço primeiro a letra e depois eu tento tirar da letra o que ela me traz, né? Respeitando sempre o máximo possível. Eu sou o chato da prosódia, assim. Não me altera a acentuação, não me altera sentido de frase, sabe? O Tom Jobim era assim, né? O Tom Jobim tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é o... Bom, só para pegar um outro gênio, o Caetano nunca deu bola para isso, né? O Caetano altera as acentuações das palavras e tal. Isso não é uma questão de que tem que ser assim. É como o Sim. cara prefere. Eu prefiro desse jeito do Tom Jobim. E o Chico faz isso raramente, de alterar a prosódia, o Chico Buarque de Holanda, mas ele faz. E aí, quando eles compuseram juntos o Piano da Mangueira, o Tom Jobim mandou para o Chico a música e o Chico devolveu com a gravação da letra, né? E aí, lá num determinado momento, o Chico diz: já mandei subir o piano para Mangueira. E aí o Jobim liga para ele e diz: já mandei, Chico. Já mandei, já Tuesday, já Wednesday, Mangueira, né? E o Chico gravou assim: já mandei subir o piano. E o que fez o Tom Jobim quando gravou? Tirou só o já. E aí o acento ficou no tempo forte. Então ficou: mandei subir o piano para Mangueira. Que são esses truques de respeitar o texto que tu pode fazer na música, né? Se tu tem uma música muito fechadinha, isso é importante, é que a melodia da música repita sempre igual. Aí, às vezes, se as pessoas dão mais importância para isso, aí é o que causa muitas vezes essas coisas. Ou dos papas, né? Que eu sempre pegava no pé do Serginho Moá, Nova York é bom, Paris é demais. Cara, quem achava Paris demais era a Helena de Troia, né? É a única. Aí eu enchi tanto o saco do Serginho que no final ele cantava Nova York é bom, Paris é demais. Porque é uma coisa de puxar um pouquinho para cá, porque tem o tempo forte do compasso, o tempo forte da música, ou o tempo fraco, ele faz muita diferença na sílaba tônica ou não. Essas são coisas que a imensa maioria dos bons compositores fazem conscientemente, sabe inconscientemente isso. E aí tem os mané que nem eu que estudam isso, né? E aí fazem conscientemente. Mas se o cara faz consciente é porque o cara não tem tanto talento assim. Porque se o cara é bom mesmo, ele faz no inconsciente. Tipo o Adoniran Barbosa, o Lupicínio Rodrigues. Tu vai achar sempre a articulação perfeita, assim, a coisa puxada da fala, o coloquial, o natural e tal. É extrair. Mas assim, quando é que eu comecei a fazer letra? Eu comecei a fazer letra logo que eu comecei a compor. Mas eu pego as minhas músicas dos meus 17, 18 anos, tem um monte de música boa. E todas as letras são horrorosas. Então, assim, eu acabei fazendo outras letras, eu tocando elas instrumentais e tal. Então, eu acho que a primeira letra que prestou, eu devia ter já uns 20 e tantos anos de idade, que eu não me envergonho, assim. Mas Arthur, assim, continuando um pouco, né, nessa história da literatura, eu vi que tu também já comentou que tu gosta de escrever não,
Agora, falando não só escrever, mas musicar prosa também, né? Muito. E como é que é esse processo também? Porque prosa é prosa, não é música. Como é que é isso? Cara, isso é a coisa mais difícil que tem. Tem gente que gosta de jogar paciência, tem gente que gosta de fazer sudoku, eu nunca sei direito. Eu gosto de musicar prosa, sem alterar o sentido da frase. Eu comecei fazendo coisas com poemas de verso branco, do Fernando Pessoa, né? Tipo, se tens a verdade, guarde, não sou um técnico, mas tem técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo direito a selo, com todo direito a selo, ouviram? Não me massem por amor de Deus, não me massem por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disso, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade, assim como sou, tenham paciência, vão pro diabo sem mim, ou deixem-me sozinho e pro diabo, pra que havemos de juntos, não me peguem no braço, eu não gosto que me peguem no braço, quero ser sozinho, já disse que eu sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. E aí vai. Essa é uma música que eu fiz com uns 18, 19, uns 18, 19 anos de idade. É um texto em prosa do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, né? Não é aquela coisa de rimar, não tem nenhuma rima e tal. E aí o negócio foi radicalizando. E aí, principalmente com a coisa de teatro. Aí eu comecei a trabalhar com um diretor paulista, curitibano, na verdade, carioca, criado em Curitiba e estabelecido em São Paulo há 20 anos, que é o Felipe Hirsch. A gente fez Aliás, dois te filmes. interromper, Arthur, te interromper rapidinho, que daqui a pouco a gente vai falar também especificamente do Felipe Hirst, do filme que tu fez, aliás, tu fez várias trilhas para filme também, mas eu vou falar especialmente desse, que foi o que eu pelo menos, eu sei que eu assisti, que talvez eu tenha assistido algum outro que tu tenha feito a trilha e eu não saiba. Mas a gente vai falar especificamente dele para quem tá chegando agora para saber. Mas continua, por O gentileza. Severina? Isso, Severina? É. Tá. Bom, e aí o Felipe fazendo teatro, o Felipe trabalha muito com textos que não são escritos para teatro, né? A gente começou trabalhando isso. Então ele foi me dando coisas cada vez mais difíceis para musicar, coisas que eu não vou conseguir tocar aqui, inclusive. O cúmulo chegou quando eu, no espetáculo chamado Selvageria, que era todo em cima de documentos escritos sobre o Brasil, eu tive duas grandes empreitadas. Uma foram 25 páginas de cartas, 7 cartas escritas por uma inglesa, em inglês para sua amiga, em 1770, na Bahia. Eu não sou fluente em inglês, eu leio e entendo e tal, mas não é um negócio que eu saia, eu tenho que perguntar um monte de coisa de pronúncia para ver se eu estou fazendo certo e tal. Então, isso já foi uma empreitada. Deu um negócio que é uma opereta de 25 minutos, em que ela, em vez de falar essas cartas, ela canta. A atriz que cantava é uma gênia, uma portuguesa que lia a partitura, então facilitava a vida. Antes mesmo dela ir para o Brasil, eu ia mandando as músicas, ela ia estudando lá. Chegou na primeira passada, ela já sabia 25 minutos de música. E aí, depois disso, então, tá, beleza, nunca mais vou ter nada mais difícil. Vai. A Lei Saraiva, é a lei de 1884, que durou até a última Constituição, que era a lei que dizia que as pessoas tinham que ter renda mínima para votar. Então, eu musiquei uma lei, cara. Artigo 1º, artigo 2º, inciso 3º, que o pessoal todo cantava, tinha uma solista. Tu lembra disso para fazer ou não? Não, não tem. Isso não tem como, porque era muito... Tu fez questão de esquecer ou não? Não, eu tenho tudo escrito, né? Porque eu componho assim, ó. Dá para ver? Não dá para ver. A minha workstation é essa. No papel. Papel, lápis, prendedor,
E é importante que o prendedor seja de madeira, porque o prendedor de plástico, o som não é bom. É Maravilha. muito roots. Depois eu passo. Antes eu escrevia, né? Daí as partes de cada instrumento e tal, mas agora já faz uns 20 anos que tem programa de edição de partitura, então tu pega isso, escreve num programa de computador e aí tu já, com um clique, tu já tira o que cada instrumento vai tocar. Mas eu sempre trabalhei assim, eu nunca trabalhei com MIDI, com sampler, com coisas programadas. Nunca, nunca. Mas Fiz a a impressão primeira minha, experiência disso um ano atrás. Hã? tu tá montando um estúdio, um home studio ou não? Eu fui Não, no eu teu Instagram, tu viu alguma coisa? comprei um microfone USB e pela primeira vez, aos 51 anos de idade, instalei um programa de gravação no meu computador, porque, enfim, é o jeito da gente fazer as coisas, né? Eu estou planejando, eu vou fazer. Eu já gravei algumas vozes do disco de despedida da banda que eu tinha até 2015, que a gente deixou um disco para terminar, onde basicamente faltavam as vozes, o Arthur de Faria e seu conjunto. E aí estou gravando as vozes e a minha ideia é, agora na pandemia, gravar um disco de voz e piano, só isso. Então, para isso que eu só com canções que eu nunca gravei e principalmente canções que eu tenho feito ao longo desse ano, assim, ao longo canções pandêmicas, assim, uma mais desgraçada que a outra. Dá pra adiantar aí alguma coisa pra nós agora? Dá? Claro, super. Vamos lá então. Deixa eu fazer uma mais animadinha que tu pode dedicar. Essa tem uma semana, então eu não estou tocando ela muito direito, mas enfim. Eu odeio quando as pessoas dão essa desculpa. Eu não estou tocando direito, mas então porque não estudou? Mas é que essa é nova. Mas é uma música que tu pode dedicar para várias pessoas do Instagram. Várias. Cada um dedica para quem quiser, tá? Eu sei pelo menos uns três em que eu estou mirando, mas por que será? Vamos lá. Por que será que eu te sigo se tu é tão chato? Eu podia tá vendo carinha que cria insetos na Nova Zelândia, mas não. Tô aqui. Eu já não aguento mais tanta sabedoria, tanta explicação condizente com meu nível baixo de cognição. Vai pro inferno, vai, por favor. Ah, vai te fuder, caga regra. O que todo mundo sabe nunca vai servir. Só pode estar errado quem não perguntou pra ti. Vai a merda, vai, por favor. Ah, vai te fuder, caga regra. O que todo mundo sabe nunca vai servir. Só pode estar errado quem não perguntou pra ti. Vai se sacudindo, vai se requebrando, vai se balançando, vai, mas não na minha tela. Vai se requebrando, vai se balançando, vai se requebrando, vai, mas pelo amor de Deus. Ah, não. Não mesmo. Nem fudendo. Palminhas no Instagram, likes aí, rapaziada. Quem gostou, aperta aí pra aparecer, né, cara? Sensacional, parabéns, incrível. Não, a galera comentando o hit do verão, é, o Léo disse que Eu vou te gravar ama. ela direitinho, botar no. E aí eu falei com.
É engraçado isso de ter a idade que eu tenho, porque daí tu tem amigos músicos e tu é amigo também dos músicos, filhos dos amigos músicos, né? Aham. Então, por exemplo, o Ian Ramil eu conheci com 12 anos, eu e a minha mulher cuidamos dele, pro Vitor fazer uma participação no Tangos e Tragédias em Pelotas, a gente estava lá na casa do Vitor. E o Ian tem essa coisa que eu acho genial de trabalhar muito bem palavrão em música, que é um negócio que pode ser gratuito, eu gosto de usar, mas é difícil de usar, tem que ser, não pode forçar a tarraqueta. O Nico Nicolaevski fazia isso também bem. E aí eu fiz essa música e mandei pro Ian e disse: Ian, eu amo teu pai, mas eu nunca tive nenhuma influência do teu pai. Agora eu acabo de fazer uma música que é uma mistura tua com o Nico Nicolaevski, uma influência do Ian Ramil. Enfim. Que maravilha. Cara, daqui a pouco a gente vai tocar mais coisas, que agora, não sei se tu topar, né, que já que a live tá rolando, né, Uhum. a gente ficou meia hora meio enrolado ali na outra, mas acho que agora vai rolar um pouquinho mais. Aliás, eu falei e já Beleza. recebi uma aviso que o 4G tá dando uma rateada aqui. Tudo bem. Então é o seguinte, cara, eu quero falar um pouquinho, bom eu acabei não falando antes, não citando todos os teus trabalhos, que eu fui pesquisar e aí eu meio que desisti. Disse, não vai ter como eu pesquisar tudo aí nessa semana, porque é muita coisa. E eu quero falar um pouquinho, depois eu vou voltar para a música, para os discos, eu quero falar um pouco naquele assunto que eu comentei sobre o filme, sobre o cinema, porque Uhum. é algo que me interessa muito, e aí aqui a gente também tem formado um coletivo, né, de cinema, tem um pessoal que está ali junto também para estudar, para ler, para conhecer. E uma coisa que chama muita atenção é a questão da trilha. E perguntas assim básicas. Por exemplo, eu assisti o Severina, que é um filme que eu super indico, tem no YouTube, dá pra comprar, super barato, só chegar no YouTube e assistir. Um filme belíssimo, né? E que tem a tua trilha lá. E eu assisti o filme, talvez pela primeira vez um filme cuidando muito a trilha. Né? Eu até sei que tu citou a Marcor no teu Instagram, a Marcor esse ano eu acho que já vi umas 3 vezes, e aí também eu foquei na Nossa, trilha e tal, né? nossa. Mas juntamente com isso eu parei e fui ver o filme que tu fez a trilha, que foi Severina. Aí a pergunta é, como é que é esse processo, quer dizer? Porque eu tava vendo uma cena ontem do filme e aconteceu o seguinte, era uma cena na biblioteca, e eles estavam fazendo uma leitura, né? E aí nessa cena da biblioteca tinha muito barulho, porque eles estavam fazendo leitura e Uhum. conversando, e fumando Uhum. e conversando. E aí começava uma trilha que ela era diegética do filme, misturado com Uhum. aquilo, depois ela saía da diegese, se transformava em algo maior, e aí Uhum. depois ela voltava, e aí voltava até para um radinho, com uma trilha ali acontecendo e tal, né? Com alguém cantando, que eu não lembro Uhum. agora quem que é. A minha curiosidade é, porque tu faz a trilha e não faz o som, né? Exato. Como é que funciona esse diálogo entre o som? Porque tinha barulho ali. Tu fez pensando nisso? Como é que é esse lance? Essa trilha, eu fiz umas, assim, encontrando curta e longa, eu fiz umas 30 trilhas. Tem inteiro no Spotify a de dois longas, esse, o Severina, do Felipe Hirsch, e o Insolação, que é do Felipe Hirsch e da Daniela Thomas. Também tem a trilha inteira. E é isso. Tem outras trilhas daí de teatro, né? Sim. Esses dias eu fui contar, eu tenho 17 discos, desses 17, 10 são trilhas, ou para teatro, ou para cinema, né? Então é o que eu mais faço mesmo. Uh, Cada caso é um caso, cara. Mas no caso, o caso específico do Severina, então, é um negócio todo maluco. Porque eu tinha feito o primeiro filme, a primeira coisa que eu fiz com o Felipe foi o Insolação, que é um filme que vale ver, um filme muito cabeça, um filme muito. Não é Godard, cara, é Tarkovsky a onda, assim. E ele tem muita música. Então, é um filme que tem 40 minutos de música num filme de 1h10. Tem cenas longas de 5, 6 minutos e esses dois filmes, o Severina e o Insolação, são filmes que a gente conseguiu gravar com orquestra, tudo e tal.
No Severina, o Felipe me propôs o seguinte, cara, vamos fazer que nem o Sérgio Leone e o Ennio Morricone fizeram Não Era Uma Vez na América. Vamos ter a trilha toda pronta, que é um negócio que eu só vi, que eu saiba, só eles fizeram. Vamos ter a trilha toda... Ah, não. E agora o Aildor no Joker, no Coringa. O Coringa. Coringa foi assim também. São os dois únicos filmes que eu conheço que foi assim. A trilha estava toda pronta e gravada antes de começar o filme. Mas tu não tinha o roteiro, nada? Ou já Não, tinha? não, não. Não, eu sempre trabalho em cima do roteiro e tal. Sim, Mas sim. no Severino eu peguei o primeiro tratamento de roteiro e fui acompanhando. Assim, Uhum. quando a gente foi gravar a trilha, eu já estava envolvido com o projeto há 1 ano e meio. Uhum. Mas então a ideia era ter a trilha toda pronta, gravada, e os atores fazendo suas cenas já ouvindo a trilha. Foi Ah, mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando. O Coringa foi feito assim. Toda a trilha que se ouve no Coringa, e é uma trilha genial, eu fiquei completamente apaixonado. Aliás, não sei se não. Cara, não sei se não foi em Joaçaba que eu vi o Coringa. Foi em alguma cidade de Santa Catarina, num shoppingzinho, num cineminha de shopping, a primeira vez que eu vi. Bom, e aí o que aconteceu? O negócio foi mudando. O Felipe tinha me falado essa primeira coisa, só que daí ele pensou, tá, mas aí eu vou me engessar muito. Então faz o seguinte, faz os temas de cada personagem, tá? E faz como se fossem, faz músicas inteiras, não faz trechos. Cada tema vai ser uma música inteira, como se tu tivesse feito um disco e eu pegasse essas músicas lá do disco e colocasse elas como uma trilha pesquisada. Daí a gente discutiu muito cada personagem, foi compondo a música de a música tema de cada personagem, essa aí das leituras, né? Etc. Essa é a música dessa cena que eu tô falando. Tá. Aí, mas a gente foi a Montevidéu até as locações para pegar o clima e gravar lá também. Gravamos músicos do Uruguai, gravamos músicos em Porto Alegre, em Buenos Aires, gravamos orquestra, enfim. Pelo menos a ideia original era montar as cenas a partir da trilha, porque esse é um grande dilema. Tu perguntou, né? sim. O maior amigo do cara da trilha não é o diretor. O melhor amigo do cara da trilha é o montador. Pois é, eu ia Eu perguntar sempre exatamente sobre isso tento- também, né? eu sempre tento ficar amigo dos montadores, sou amigos de alguns, vários, e para a gente ir fazendo junto, porque tem aquela coisa, o cara precisa de 1 segundo ou 2 segundos para terminar essa cena. Eu preciso de 3 segundos ou de meio segundo para terminar essa frase musical. Nós precisamos nos entender. Sim. Então, isso é uma negociação bem, bem delicada. Quanto maior o filme, assim, eu nunca fiz um filme para Hollywood, por exemplo, né? Mas eu sou muito amigo do filho do Ziraldo, do Antônio Pinto, que é um cara que compõe para Hollywood e tal, a gente conversa muito sobre isso. Ele diz que entrega para Deus. Não tem. Entrega a trilha e depois ele vai ter a surpresa quando vê o filme. A gente tenta entregar, eu e o engenheiro de som com quem eu sempre trabalho, que é o Gustavo Breyer, a trilha o mais fechada possível, para que as pessoas não possam mexer muito. Mas isso varia de montador a montador. É o cara que finaliza o som do filme, a trilha é um dos elementos do som. Tá pronto o Severina, montado, né? O Severina é um filme de, eu acho que 1h30, por aí, 1h40, e tinha também, tipo, 40 minutos de trilha, 45 minutos de trilha, muito. Senta o Felipe para ver o filme com a Daniela Thomas, a pessoa que ele mais escuta na vida, com quem ele já tinha feito a insolação, e que faz sempre os cenários das peças que a gente faz junto. Daniela, super fala que eu sou gênio, que não sei o quê. Irmã do Antônio Pinto, inclusive, né? Esse cara da trilha. Portanto, filha do Ziraldo. E aí ela diz, não, nossa, a trilha do Arthur tá maravilhosa, linda, mas esse filme não tem que ter trilha. Aí me liga o Felipe, Arthur, sabe que a Daniela acaba de derrubar a trilha do filme, né? A gente tinha gravado, mesmo sabendo que a gente ia usar no máximo uns 45 minutos de música,
para ter todas as variações possíveis, a gente tinha gravado 2 horas de música. Eu compus 26 temas para esse filme, em infinitas variações, com orquestra, sem orquestra, piano, não sei o que, tá. Aí eu entreguei para Deus, porque é um exercício que tu faz, muito compondo sobre encomenda, é um exercício de humildade. Eu acho que tá tudo bem. Eu só disse para ele, bom, vai sair um puta disco da trilha do filme E o sem filme não vai ter trilha. trilha. É. Daí, enfim, aos poucos, aí falei com a montadora. Felizmente, a montadora estava do meu lado, a Helena, e a gente foi conversando e foi entrando de novo trilha e tal. No total, o Severino agora deve ter uns 18 minutos de trilha, dos 45 minutos iniciais. Uhum. E Ele é bem quase econômico. tudo, e quase tudo o que tinha sido composto para uma cena, para um determinado coisa, acabou indo para outra. Tinha coisas que estavam muito marcadas exatamente com a cena, assim, um momento de tensão que trocava a trilha, tudo montadinho. O filme, a gente finalizou a trilha com o filme já montado e tal, e essa música foi para lá, para outro lugar. Tanto... Travou? Destravou? O que aconteceu? Deu, aí voltou. Uma das músicas que eu mais gosto, que é o Montevidéu de Bici, era para cenas em que o Javier, o ator, né, o protagonista, anda de bicicleta por Montevidéu. Essa música acabou ficando na trilha, mas em outro lugar, e quando ele anda de bicicleta não tem música. Então é uma loucura. Mas eu posso fazer, cara, vamos combinar, porque de trabalhar muito com os caras, com os cineastas aqui de Porto Alegre, eu uns 10 anos atrás, propus para a melhor faculdade de cinema aqui, que é o CRAVE, lá da Unicinos, deixa eu dar um curso de trilha, não para ensinar a fazer trilha, mas para ensinar a pedir. Deixa eu dar um curso para os alunos de cinema, para quando eles se formarem, eles sentarem com o cara da trilha e eles saberem o que eles querem, entender como é que funciona uma trilha, saber pedir, ter uma noção do que é tensão e não é. Fala O um cara pouco dizer, sobre eu isso. queria... Fala um pouco sobre isso, quer dizer, você quando compõe, você compõe meio que sempre, tu já disse que tem 10 discos de trilha e tal, né? Mas como é que é você ter que chegar num filme que tu acompanha o primeiro tratamento do roteiro e tal, não vê ele pronto, e aí colocar aquilo, né? Porque daqui a pouco não fecha, não é a mesma coisa, não tá legal, e aí tu tem que refazer. Como é que é esse processo? Vai, refaz. E eu sou super de boa com isso, cara. Super de boa. Eu não me ofendo de jeito nenhum, assim. Até porque 90% das vezes, depois quando tu vê um negócio pronto, tu vê, não, o diretor tinha razão. E tem momentos também em que tu tem que dizer, cara, eu acho que tem muita trilha. Aqui, ó, acabou de ter trilha nessa cena, vai emendar com essa outra cena. Eu acho que não tem que ter trilha aqui. Tu tem que saber a hora em que tem que ter música e a hora que não tem que ter. É um exercício, né? E é muito um exercício de humildade que tem a ver com aquilo que eu te falei, do artista igual pedreiro, né? E aí tem, por exemplo, eu sou de uns grupos do Facebook, esses grupos fechados dos caras que fazem trilha. Volta e meia vem uma conversinha do cara de saco cheio. Claro que os caras trabalham com publicidade também, aí o nível de irritação e de estupidez é imenso. Eu nunca trabalhei com publicidade. Pretendo morrer sem ter que. Vai que tenha, mas pretendo morrer sem ter que. E aí os caras dizem, vocês têm que pensar, que vocês têm que aguentar o que os diretores falam, o que os caras pedem e não gostam, porque é com esse dinheiro que vocês vão conseguir fazer os trabalhos de vocês. Aí um dia eu me irritei e disse, gente, eu não sei vocês, mas a maioria dos melhores trabalhos que eu fiz foi porque me pediram. Porque o cara me pediu, me disse exatamente o que ele queria e me pagou. E essa música eu segui tocando em show, eu gravei em disco, ou eu gravei o disco da trilha, é o meu melhor. A maior parte do meu melhor só foi feito porque tinha um cara me pedindo e dizendo, não é isso, faz outra coisa, faz outra coisa. Então, essa coisa, é ego, né?
Ego é um negócio que Mas atrapalha. pelo que tu me falando assim, tu parece que tu pensa também cinematograficamente, né? Porque, quer dizer, Super. porque muitas pessoas, depois que foi colocado essa coisa do crédito de vaidade, né? Um filme do fulano, um filme do ciclano, muitas pessoas não entendem o cinema enquanto muito coletivo, né? Extremamente Muito coletivo. coletivo. Quer dizer, o Felipe chamou a Daniela para dar uma ajudada, a Daniela queria cortar a trilha da parada, quer dizer, é muito coletivo, né? Então, Muito. isso também é minha curiosidade e eu queria, e tu já explicou, né, em relação da tua relação como montador, que para mim faz muito sentido nessa relação de tempo e espaço do cinema, do tempo e espaço da música também, né? Total, total. E assim, saber é interessante isso que tu falou do ruído, porque é exatamente isso, assim. Tem músicas que tu compõe já sabendo que, que, que ela vai ser numa cena em que vai ter som de cena. E tem as outras que tu compõe já sabendo que não vai ter som nenhum, que o som vai ser a música grandona. Ou esse caso que tu falou, que eu acho do caralho, quando a música é diegética, para explicar para as pessoas que é a música que os personagens também estão ouvindo, né? E aí, de repente, ela se torna uma música que só o espectador está ouvindo e o personagem não está ouvindo. Quando eu dou aula de trilha, tem duas coisas que eu pego sempre. Uma é assistir inteiro o Poderoso Chefão, prestando atenção em todas as entradas de trilha, que são poucas, é um filme de 3 horas, ele tem, tipo, 20 e poucos minutos de música e tu tem a impressão que ele tem muita música e tu sai assobiando o tema. Porque, para mim, é obra-prima do cinema em tudo, inclusive na trilha do Nino Rota, que é o meu compositor preferido. Outra coisa é uma cena do Casablanca, a cena clássica, aquela do Play Sen, Play, né? Que toda aquela cena que tem uns 7 minutos, desde a entrada do Rick no Rick's Bar, não, desde que a Ingrid Bergman pede para o pianista tocar Time Goes By, e aí tá todo mundo ouvindo, ela tá ouvindo e tal, e aí o Rick entra, ele para de tocar e a música entra, essa música que os personagens não estão ouvindo, só os espectadores estão ouvindo, e essa música vai se distorcendo em todas as sensações que vão passando por dentro dessas pessoas nos próximos 3 ou 4 minutos. Ela fica tensa, ela fica alegre, ela fica sedutora, ela fica cética, ela fica irônica, e aquela mesma melodia que ela vai sendo distorcida, vai ficando mais dissonante, passa do tom maior para o tom menor. Obra de gênio, né? Os grandes compositores da Hollywood clássica ainda são os caras que sabem fazer, são os caras que dão aula, enfim. Quando tu estuda como é que se faz, até para tu não fazer aquilo, tu tem que saber como é que faz. Sim. Né? Bom, vale para tudo no cinema, né? Vale para tudo em tudo, né? Se tu quer... não, eu não vou fazer nada disso. Mas primeiro tu tem que aprender como é que faz, para depois dizer, eu sei fazer, mas eu quero fazer uma coisa diferente. O Ginger Baker falava, né, que ele andava com uma... Não sei se é o Ginger Baker, não lembro agora direito, do Cream, que ele andava com uma pasta aqui com as regras e uma pasta de como quebrar elas, né? Exato. Maravilhoso, é isso aí. Acho ótimo. Arthur, eu quero voltar a falar sobre cinema, mas antes... Alguém perguntou aqui se doeu, se a música... eu ia falar exatamente isso, porque também é uma das minhas músicas favoritas. E ano passado doeu bastante também, eu ouvi ela muito e tal. E o Renan perguntou se ela foi feita por encomenda e se tu pudesse tocar ela para nós. Eu não sei se eu sei do eu nunca toquei no piano, mas o duel é um caso clássico desses. Assim, eu jamais comporia um samba tradicional como o duel, jamais eu ia sentar e pensar, vou fazer um samba nas regras da arte dos anos 50. Nunca. E aí era assim, era uma peça sobre o universo do Nelson Rodrigues e precisava um samba nas regras da arte dos anos 50. Aí eu fiz. E é uma das músicas que eu mais gosto. Deixa eu ver. O começo eu sei, depois eu não sei se eu sei. Doeu, mas já passou. Doeu, sim. Foi difícil evitar esse amor. Doeu. Viu que eu não sei mesmo. Doeu, mas não chorei.
eu não chorei. Seria lhe dar alegria, alegrias não dei. Doeu, mas já passou. Doeu sim, foi difícil evitar esse amor. Doeu, mas não chorei, eu não chorei. Seria lhe dar alegria, alegrias não dei. E quando a gente gravou, primeiro na trilha, na peça ela era feita ao vivo, né? Inclusive mudava uma cena e faziam ela em funk. Doeu, mas já passou. Eu quase morria do coração quando fizeram, mas tudo bem, depois me acostumei. E aí eu gravei, porque eu gosto de gravar essas trilhas que são feitas ao vivo, que não fica nenhum registro, porque o teatro tem isso, né? Não fica registro. Daí muitas eu gravo. Essa gravação que eu fiz depois da trilha acabou entrando num filme que era aquelas coisas também, um filme argentino. Eu fiz algumas trilhas para filmes da Argentina e os caras a gente tinha combinado tudo, tinha acertado grana para fazer, estrutura, e eles perderam o patrocínio. Daí o pessoal disse, cara, perdemos o patrocínio, não vai dar. Eu disse, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês um banco de trilha que eu tenho, de coisas que eu fiz para teatro, e vocês veem aí se alguma coisa vocês aproveitam no cinema, porque eu sempre faço esse contrato, inclusive. Quando eu faço uma trilha para teatro, eu boto uma cláusula que eu posso usar aquilo ali em qualquer coisa que não seja outra peça de teatro. Uhum. E quando eu faço uma trilha para cinema, eu boto a cláusula que eu posso usar aquilo ali em qualquer coisa que não seja um outro produto audiovisual. Porque daí eu posso usar em disco, posso usar em show, posso usar do teatro para cinema e tal. E aí pegaram 3 temas que eu tinha composto para teatro, um deles era o do Eu, e botaram na trilha desse filme. É um filme muito bonito, cara, chama Amando a Carolina, do Martin Viadi, um diretor argentino. E aí, quando eu montei a Orquestra do Caos e tal, a gente fez esse arranjo bem... A gente chegou para gravar o disco com um arranjo mais ou menos estruturadinho e tal, e a produção era do Kiko Dinucci e do Maurício Tagliari, e eles combinaram com a gente isso. Cheguem com tudo pronto que a gente vai estragar tudo. E aí eles foram desmontando o arranjo do Duel de um jeito que ficou aquele arranjo maluco da Orquestra do Caos lá. E agora a Nani Medeiros, cantora de samba daqui de Porto Alegre, que está morando em Portugal, acaba de gravar o Duel bem como um samba dos anos 50, assim, com violão de 6, violão de 7, percussão, assim, bem como se fosse um Nani Medeiros. Nani Medeiros. Não lançou ainda. Vai sair pela YD. Arthur, teve alguém que perguntou, eu tirei ali, foi... Quem foi que perguntou, por favor, se manifesta, que eu tirei também, que ficou na frente. Se você compõe mais, a princípio, pelos motivos rítmicos ou melódicos? Pelo melodia, sempre. 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 Quando é canção, é o texto que manda. Por isso, eu tenho muita música que é aí papo de músico, né? Com compassos quebrados, com compassos alterados, que é aquela coisa da música manca. Mas nunca é o que a gente debocha, assim, quando o cara resolve fazer uma música complicada, né? Olha, tô fazendo um 5, tô fazendo um 5, tô fazendo... Nunca é por acaso isso. Sempre é porque o texto manda. Deixa eu ver se eu... Foi a Stanis Soares. Foi o Stannis. Stannis. Você me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der. Passa quando der. Você me diz que vai passar. Ela me diz, de um jeito ou de outro passa. Meu pai me diz, passa como der. Passa quando der. A minha amiga diz que dói, mas passa. O meu amigo esse não diz nada não, não diz nada não.
só segura minha mão. O temerário diz: trabalhe que passa. Forrest Gump diz: ande sem parar, corra sem parar, que ao mesmo tempo vai passar, que ao mesmo tempo vai passar. A yoga diz: respire na torção que passa. A poesia diz: passe pro papel. E eu passo como, e eu ando como, passo bem às vezes, passo mal às vezes, e vomito versos. Passo depois do outro, passo depois de mim. Salto, caio, corro, levanto e agradeço. Passo com os joelhos ralados. Passada. Então essa música é uma música que o pulso dela é em 4x4. Lights. Então é uma música que, para quem é músico, né? Ela tem um pulso em 4x4. Aí de repente ela tem um compasso de 5x8, outro compasso de 7x8, outro compasso de 9. Por quê? Porque o texto não é em verso rimado. É um texto que a Alessandra Leão me deu. Era um texto que ela tinha escrito. E aí vai levando, porque o que importa é ficar atento ao texto. Né? Então, para mim, é isso. Ficar atento ao texto. Quando tu tem uma canção, quem manda é o texto. É deixar o mais claro possível o sentido e a forma desse texto. Agora, quando é um negócio instrumental, geralmente eu começo pela melodia. E aí, às vezes, a melodia junto com a harmonia e tal. Mas tem muito assim, por exemplo, o cara me pede, tu tem que compor uma milonga nas regras da arte, ou no caso do duelo, tu tem que compor um samba tipo os anos 50. Aí tá, eu sento e penso, vou fazer um samba tipo dos anos 50. Então, vai do que o cliente pede. E aí, a diferença da publicidade para o cinema e para o teatro é que no cinema e no teatro, o cliente é o diretor. É o diretor, é o cara que tem o maior entendimento do que ele quer. Na publicidade, o cliente é o seu Zafari. Mas a minha reunião não é com o seu Zafari. A minha reunião é com o mídia e depois com aquele negócio que eu não consigo dizer sem ter vontade de rir, que é o criativo da agência. Daí, o criativo da agência teve uma ideia genial que ele bolou com o seu Zafari, e aí ele não entende nada de música e ele vai tentar me traduzir. A minha única tentativa de fazer publicidade foi com um amigão meu, que já tinha bancado uns discos meus. Não foi para o Zafari. E aí, nem me lembro quem era o cliente, para tu ver. Eu não me lembro quem era o cliente. Mas daí eu fui para a reunião com o criativo da agência. Isso faz uns 3 anos. Aí o criativo da agência me diz o seguinte, eu já tinha feito a música, né? A gente já tinha gravado, tinha chamado cordas, tinha feito um negócio... Banrisul. Era um comercial para o Banrisul, chique, assim, com orquestrinha, tudo. Aí mostramos e tal, e aí o criativo da agência disse, não, tá interessante, mas o problema é que precisava ser uma coisa mais moderna, uma coisa tipo Laurie Anderson, assim. Daí eu disse pro cara, ou é mais moderno ou é Laurie Anderson, porque o último disco que a Laurie Anderson lançou que fez alguma diferença faz 30 anos. E o meu amigo, dono da produtora de áudio, me chutando embaixo da mesa. E aí a gente saiu, ele disse, nunca mais te trago para uma reunião. Eu digo, mas não me traz para reunião e não me chama mais para isso, porque eu só fiz porque tu me pediu, eu não quero fazer isso. Arthur, histórias de bastidores agora com o Arthur de Faria também. Cara, a gente tá chegando no final da segunda, né? Agora 21h18 já. E eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas eu queria, antes da gente encerrar, eu tinha tanta coisa para perguntar, mas o papo foi tão bom, fluiu tão legal, assim, que tu acabou respondendo a maioria nesse fluxo, né? Eu agradecer também quem mandou mensagem, quem perguntou. E quem tá aqui com a gente Beijo pra também. todo mundo, gente.
Beijão, beijão. E eu queria que tu falasse eu escutei os discos que estão no Spotify, né? Os discos Tem vários. que tem vários super legais, assim. E o último, acho que o último lançado no Spotify foi o Com a Orquestra do Caos. E até o tema da entrevista, hoje eu fiz um trocadilho meio bobo aí com Orquestrando Caos, né? Que vem também da primeira pergunta que eu coloquei, que é você reunir, né? A vida é caótica e você transforma tudo aquilo em música, ou seja, tem uma organização, mesmo que ela pareça, às vezes tá no ambiente mais solto. E eu quero só saber de ti, assim, trabalhar com essas pessoas mais jovens, né? E eu escutei o disco ao vivo também, que é um disco ao vivo no estúdio, achei um barato, saca? Porque eu tinha escutado o Música Maior, eu acho. Música menor. Música menor. Música menor. E aí, música menor, e aí eu ouvi na sequência o disco ao vivo da Orquestra do Caos. Eu fiquei, o quê, né, cara? Tipo, o barulho dos amplificadores, das cordas reverberando no amplificador, aquela coisa toda. Como é que foi isso? Porque, inclusive, tu trabalha com a Maria Antônia, que é tua filha, né? Como é que é? A Maria Antônia já desencanou. Ela já desistiu desse negócio. Porque ela é super... Tá se formando em psicologia, ela adora. Eu gosto muito de trabalhar com gente mais jovem, cara. Isso foi uma epifania, assim, porque durante 20 anos eu tive o Arthur de Faria e seu conjunto, onde eu era o mais jovem. Todos eles eram mais velhos do que eu, né? Alguns 20 anos mais velhos do que eu. E aí, quando acabou a banda, eu fui justamente no lançamento do disco do Ian Ramil. O Ian pediu autorização para lançar no Brick da Redenção, ali, não deram, e o Ian pirata ligou um cabo de luz lá, levou os equipamentos e fez o show do mesmo jeito. E aí, na banda do Ian, tinha um monte de filhos de amigos, inclusive ele, e assistindo o show, tinha vários amigos e os filhos dos amigos. E aí eu me dei conta naquele momento que eu estava no meio do caminho dessa vida, como diz aquela música do Arnaldo Antunes, que a Adriana Calcanhoto canta, né? Que era a minha chance que eu podia ter de tocar com pessoas que tinham idade para ser meus filhos e pessoas que tinham idade para ser meus pais. Isso não vai acontecer daqui a 20 anos, isso não poderia acontecer 20 anos atrás. Sim. Então, e aí eu montei essa banda que foi muito legal. A gente ficou uns 3 anos juntos. E aí também eu resolvi experimentar uma coisa que eu nunca tinha feito, que era uma banda de rock, entre aspas, né? Para tocar as minhas músicas, não tem nenhum, tem um rock ali, né? No repertório, entre os 2 discos, o resto é tudo, outras coisas, tratados como por uma banda de rock, 2 guitarras, baixo, bateria. Então eu queria experimentar esse formato. Foi interessante, muita gente gostou, muita gente não gostou. Para mim foi incrível, maluco, assim, eu nunca tive muito público, mas as pessoas sempre gostaram, as que chegavam a ver sempre gostaram. Foi a primeira vez que eu fiz um negócio que teve gente que não gostou, assim. Isso eu achei legal. Isso foi uma das coisas que eu achei legal. Consegui incomodar umas pessoas. Mas aí tá, aí se cumpriu muito a coisa da química de cada lugar, né? Assim. Aí eu tava com saudade de fazer música instrumental, aí desmontou essa banda, peguei 2 dos músicos dali, o Bruno Vargas, o baixista, e o Eric Endres, guitarrista. E aí montei essa banda que eu tenho agora, que é a Tum Toin Foin, que a gente gravou um disco, que é uma banda basicamente para tocar trilhas que eu fiz para cinema e para teatro e material inédito que eu compus para eles. É uma banda de 10 músicos, é uma orquestra, tem violino, tem acordeão, tem 2 fagotes, tem trombone. E nessa banda, o mais jovem é o Eric, que acabou de fazer 22, e o mais velho tem 60. A gente aprende muito com pessoas que têm outras formações, porque é isso, assim, outras idades e outras formações, e eu acho que a gente tem que aprender o tempo todo, cara. E o jeito de aprender é tocando com pessoas diferentes. Só para encerrar, eu vi que tu tá agoniado aí. Não, tô tranquilo, eu tava olhando quem que era que tinha, foi a Biba que comentou alguma coisa. Tem 2 coisas, grande Biba, a gente acabou de fazer uma música juntos. Tem 2 frases que eu levei muito para minha vida, que eu li lá com 20 e poucos anos. Uma era do Pat Metheny, que as pessoas podem gostar ou não gostar, mas ele é um monstro de um guitarrista, né? E ele dizia que o segredo dele, para ele ser um músico sempre melhor, ele sempre tinha que ter na banda dele pelo menos 1 ou 2 músicos melhores do que ele. Que era o jeito dele se puxar, nunca se atirar nas cordas, sempre ficar pensando, puta, o que esses caras estão pensando? Eu tenho que me puxar, eu não posso fazer fiasco com esses caras e tal.
Então, isso, a outra frase eu me esqueci agora. Mas essa é uma frase que eu sempre levei para minha vida, assim, né? Eu acho muito importante. Então, um cara como o Adolfo, fagotista, com quem eu toco com o Adolfo, nossa, também, desses 17 discos, o Adolfo está em 9, eu acho. Porque tanto nas trilhas quanto nas bandas e tal. E o Adolfo é um músico extraordinário, é um músico do outro mundo, né? E eu sempre fico pensando assim, tá, eu não posso vacilar aí que o Adolfo vai tocar essa música. Então não posso deixar, tá bom assim. Não tá bom assim, tem que ser o melhor porque o pessoal é exigente. Não. Eu queria tocar antes de terminar, eu não sei se dá tempo, porque tu falou no Bukowski, e é um Não, cara assim, que... eu ia até propor para ti, para tu terminar tocando, que se aí você terminar tocando, terminou tocando, entendeu? Claro. Aí acaba. Então, e eu sempre digo também aqui, para encerrar, que esse espaço é um espaço livre, é o que mais a gente está precisando hoje em dia, né? Ainda mais nesse mundo, nesse aspecto artístico, quando a gente está sendo perseguido. E aqui tem um espaço livre para tu terminar da maneira com que você quiser, do jeito que você quiser. Gente, e fiquem em casa, gente. E pelo amor de Deus, fiquem em casa. E outra coisa, fiquem em casa, cara. Porque cada saidinha que dá, cada vacilada que dá, é mais tempo que esta merda vai demorar para passar. Eu fico vendo os meus amigos uruguaios, os meus amigos portugueses, os amigos que estão na Alemanha, todos voltando devagarinho até a vida normal, a fazer show, a encontrar pessoas, e a gente cada vez mais distante disso por uma simples estupidez de achar que não dá nada. Dá. Essa merda não vai passar nunca se a gente não... né? E nem falar no resto, né? Enfim, essas canções pandêmicas todas é tudo canção de desgraça. Mas eu, pela primeira vez, musiquei um Bukowski, e é um texto desses em prosa, né? Puta, me esqueci o nome do texto agora. Mas, enfim, aqui. Van Gogh escrevendo a seu irmão, pedindo tintas. Hemingway testando sua espingarda, Celine indo à falência como médico, a impossibilidade de ser Vion expulso de Paris por ser ladrão. Faulkner bêbado pelas sarjetas da sua cidade. Burroughs assassinando sua mulher com um tiro. Enlouquecendo em um barco a remo, Dostoiévski em uma fila contra o muro para ser fuzilado, Lorca assassinado em uma estrada por tropas espanholas. A impossibilidade. Arthur sentado num manicômio, Beethoven com uma corneta pra surter. 10 segundos, Arthur. Beijão. A impossibilidade, a impossibilidade. Tchau, gente.